A paz do Senhor. O tema principal da devocional de hoje se encontra em Romanos 8, verso 13 e o verso 14, que diz assim: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Simplificando, em outras palavras, a mensagem que Deus traz aos nossos corações aqui é a seguinte: quando agimos segundo as obras da carne, quando agimos segundo as obras carnais, a Bíblia é clara a respeito do que acontece. Nós morreremos para Deus. Mas quando vivemos segundo o fruto do Espírito, quando deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, então viveremos, então teremos vida. E o verso 14, que nos chama mais atenção ainda, é que a Bíblia fala que aqueles que vivem segundo o Espírito Santo de Deus, estes são chamados também filhos de Deus. Entende? Aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Uma frase muito comum que eu sempre escuto de muitas pessoas é: eu não preciso ir para a igreja, não preciso de religião, não preciso de nada disso, porque eu já nasci com Deus. Sim, literalmente você foi criado por Deus, Ele é o seu Criador. Mas como podemos afirmar que nascemos com Deus se estamos mortos para Ele, se ainda vivemos segundo as obras da carne? As obras da carne são totalmente repreensíveis aos olhos de Deus. Então não tem como ter comunhão com o Senhor se vivemos segundo as obras da carne. E lembrando que não sou eu quem está falando. Isso é o que a Bíblia nos diz, é o que a Bíblia nos alerta e nos desperta. E muitas pessoas têm dificuldade em saber o que são então as obras da carne. E encontramos em Gálatas 5, verso 19 até o 21, que nos fala de uma forma clara quais são as obras da carne, que diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Logo, quando nos atentamos à palavra de Deus, percebemos que são muitas as coisas repreendidas por Deus. São muitas práticas repreendidas pelo Senhor. E simplificando, o que é que Deus abomina, né? A prostituição, a sordidez, a lascívia, que também é considerada sensualidade, a idolatria, né, que é quando você substitui Deus por outras coisas, idolatrar ídolos, feitiçarias, inimizades, ter inimizade contra o próximo, falar mal do próximo, porfias, que também é contendas, né, discussões, emulações, que são quando você deseja se igualar ao próximo ou tenta ser melhor que o próximo, ira, que é um sentimento de raiva, de ódio, peleja, que é contenda, né? Falta de entendimento, quando você acaba discutindo com outras pessoas, heresias, que são interpretações erradas da Bíblia, inveja, né? Que é um sentimento horrível, bebedices, que são bebedeiras, o uso de ingerir álcool,
homicídio, que são assassinato, e a Bíblia ainda nos atenta. E outras coisas parecidas com isso também são abomináveis. E pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor afirma isso. Tá, até agora eu destaquei apenas as obras da carne, né? Que são muitas, por sinal. Mas quais são as características e os frutos das pessoas que portam a presença de Deus, que portam o Espírito Santo? Então encontraremos em Gálatas 5, verso 22 e o 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E as pessoas que vivem de acordo com o Espírito e praticam as coisas do Espírito Santo, essas são chamadas filhos de Deus, como vimos em Romanos 8, verso 14. Então, que venhamos parar e refletir como temos agido, né? Temos vivido de acordo com as obras da carne ou de acordo com os frutos do Espírito? Amém? Assim, temos que parar e refletir, porque somente aqueles que têm atitudes de acordo com o fruto do Espírito, somente esses serão chamados filhos de Deus e herdarão o reino dos céus. Não sou eu, Gabriele, quem está falando. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Isso é o que nos diz a Bíblia. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor.